E é o seguinte, por que eu resolvi fazer essa live falando sobre precificação? Não é a primeira live que a gente faz sobre esse assunto dentro da terça-feira. No nosso treinamento FVA, que é o Como Fazer e Vender Agendas, a gente faz, eu ensino essa questão da precificação todos, né, uma vez por ano, normalmente meados de outubro mais ou menos, e vira e mexe eu tô falando alguma coisa, eu respondo dúvidas quando as pessoas... Então, enfim, a gente tem bastante conteúdo a respeito. E nós estamos com um projeto de fazer pequenos vídeos no decorrer dos próximos meses, vídeos curtinhos, rapidinhos, aqui mesmo pelo YouTube, abordando esse tema de precificação, explicando cada etapa do processo, porque precificação é um processo muito, assim, não é difícil, mas envolve uma série de assuntos, porque foi a dúvida que eu mais recebi disparadamente nesses últimos dias, desde que a gente abriu as inscrições para o nosso curso Reforma de Bíblia, Pequenos Reparos, Grandes Transformações. Muitas pessoas perguntam, mas será que vale a pena fazer uma reforma de Bíblia? Quanto que eu posso cobrar? Quanto que dá de lucro? Como é que funciona esse negócio? Então, aqui a gente vai falar sobre precificação de uma forma que é aplicável em todas as outras áreas. Aliás, você deve aplicar em tudo quanto é artesanato que você faz. Mas, em determinados momentos, a gente vai voltar a nossa atenção para exemplos focados na reforma, no serviço de reforma de Bíblia. Tudo bem? Então, quanto eu devo cobrar pela reforma de uma Bíblia como essa? Exatamente esse exemplo que eu vou usar aqui com vocês. E por que eu escolhi esse exemplo? Esse modelo em específico. Esse daqui é um dos modelos que eu consigo cobrar, que eu cobro um valor mais alto dentro aqui do Ateliê Safira. Quando a gente vem a público, vem num vídeo, no YouTube ou em outras redes sociais que seja, para falar sobre precificação, para ensinar precificação, a gente tem que ter a mão na consciência de que a pessoa que está aí assistindo, no caso, vocês vão aplicar isso para a vida de vocês. Se eu ensinar ou eu falar qualquer coisa leviana aqui, qualquer coisa errada ou tendenciosa, só para poder conquistar a confiança de vocês, dar números exatos, olha, cobra X, porque assim, se você cobrar X, aqui você vai tirar Y e vai dar certo. Isso é muito, muito complicado, porque isso pode não servir para você. Então, quando me perguntam sobre quanto eu posso cobrar nessa peça, eu tenho bastante cautela para responder, porque senão eu posso estar induzindo a pessoa a um preço que muitas vezes não é a realidade dela. Para você colocar preço na sua peça, além daquilo que a gente vai te mostrar aqui, existe uma fórmula para isso, uma fórmula matemática mesmo, é bem simples, mas é bem específica, né? Para vocês poderem aplicar, mas envolve uma série de outros fatores, como o mercado, a região onde você mora, o quanto você gasta no material. Se você compra a matéria-prima pela internet, quanto você paga de frete. Então, tem uma série de outros fatores que a gente vai falando aqui, ok? Então, a gente precisa parar de se esforçar para ser reconhecida pelo preço. Eu fiz questão de colocar essa frase aqui. A gente precisa parar de ser reconhecida pelo preço, de focar os nossos esforços para que as pessoas nos conheçam, nos reconheçam pelo preço do nosso artesanato e passem a reconhecer o nosso valor de fato, tá? Porque preço é uma coisa, valor é outra. Eu já abordei esse assunto várias vezes aqui, não vou me aprofundar muito, mas o importante é aquela frase bem famosa que roda bastante aí nas internets: não tente não ser reconhecida pela artesã que faz artesanato baratinho, mas pela artesã que faz artesanato de qualidade, artesanato de valor, artesanato de luxo, tá? E quando eu falo luxo, eu não estou querendo dizer só caro, de matérias-primas preciosas, não. Às vezes, um artesanato de material reciclado, ele pode ser um artesanato de luxo. Tudo depende de como você trabalha nele e como que você apresenta ele para o seu público. Tudo bem? Então, vamos lá. Os 3 pilares da precificação. Quando a gente fala de precificação, a gente tem que pensar em 3 coisas principais para começar, que são os custos e despesas, que a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, a mão de obra, que muita gente tem dúvida sobre como cobrar pela mão de obra. Se você tem essa dúvida, se você também não sabe como cobrar pela mão de obra, coloca aí
nos comentários, hashtag não sei qual é o valor da minha hora. Quanto vale a minha hora. E o mercado também. A análise do mercado ela é muito importante, porque você precisa saber o preço que seus concorrentes estão praticando, não para você competir com eles, tá? Que esse é o grande erro da maioria das pessoas. Mas para saber o que está vendendo, o que as pessoas estão procurando. Claro, você tem que procurar manter um balanço de preço no mercado, mas cuidado para não se comparar com aquelas pessoas que não sabem precificar e colocam o preço lá embaixo, aí você vai querer colocar mais embaixo ainda, e aí tudo desanda. O mercado do artesanato acaba se desvalorizando como um todo. Então, a gente precisa ter em mente essas 3 coisas e é o que eu vou procurar focar em abordar aqui para vocês, certo? A primeira coisa que você tem que quando você pensa em mão de obra, quanto cobrar pelo valor da sua hora trabalhada. Então, você tem que pensar em primeira mão quando você fala de mão de obra. Quanto tempo você dedica exclusivamente à produção? E quando eu falo o tempo de produção, é o tempo que você está de fato com a mão na massa para trabalhar, tá? Por exemplo, você não deve incluir nesse tempo o tempo que você fica respondendo e-mail nas redes sociais, porque essas horas que você vai calcular aqui, ela está diretamente ligada à sua capacidade produtiva, que a gente vai falar no próximo slide, tá? Então, eu preciso saber, de fato, quantas peças, resumidamente falando, quantas peças eu consigo fazer no mês. Quantas bíblias como essa que eu mostrei eu consigo fazer no mês. Para eu poder saber quanto que eu quero ganhar, quanto que eu tenho que distribuir para cada peça que eu vender, para que eu consiga ganhar aquele salário que eu estou almejando. Então, eu coloquei aqui uma média de 100 horas trabalhadas no mês. Você vai lá, você calcula, olha, eu fico mais ou menos umas 6 horas por dia, ou umas 8 horas por dia. No final de semana eu trabalho um pouquinho mais. Mesmo que seja irregular esse horário, essa sua quantidade de horas trabalhadas, não tem problema. Tenta tirar uma média de quanto tempo você gasta, você se dedica para produzir a peça, tá bom? Dentro do seu mês. Começa vendo isso por dia, depois calcula quanto na semana, e aí você calcula no mês. Eu coloquei um exemplo aqui de 100 horas mês. Dá para fazer mais do que isso se você se dedica 100% ao artesanato, você consegue fazer mais do que isso, mais horas do que isso, tá? Mas se não, vamos manter uma média aí de 100 horas, porque a maioria da realidade da maioria das pessoas que nos acompanham, inclusive a minha, é distribuir um pouquinho as suas atividades entre artesanato e outras coisas, certo? Aí você tem que se perguntar, quanto você quer receber por mês? Eu coloquei um valor aqui de R$2.000, tá? Considerando que eu estou trabalhando só 100 horas mês, só entre aspas, né? 100 horas mês, né? Trabalho de produção mesmo. E considerando que, de repente, a pessoa tem outras formas de renda, então ela está ali agregando. Então, eu poderia colocar R$5.000 aqui? Poderia, só que isso vai afetar lá no seu preço de venda no final. Esse valor é muito pessoal, eu não digo para ninguém o quanto que você tem que ganhar por mês, tá? Isso é uma coisa muito... R$2.000 pode ser muito para algumas pessoas, pode ser pouco para outras. Se for R$2.000 para acrescentar uma outra renda que você já tem, pode ser melhor, então, enfim. Isso é um valor que você que vai definir, tá bom? Você vai ajustando de acordo com a sua realidade. Então, sendo assim, se eu tenho 100 horas trabalhadas por mês e eu pretendo ganhar R$2.000 por mês, se eu dividir esses 2.000 por 100, eu saio a R$20 o valor da hora trabalhada. Porém, quando eu falo de reforma de Bíblia, aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente focar em reforma, mas se você não faz reforma de Bíblias, também presta bastante atenção, porque tem tudo a ver com qualquer outro trabalho artesanal, tá? Mas qual que é a grande dúvida que as pessoas têm? Eu tive essa dúvida bastante e eu vejo que as pessoas chegam até mim perguntando sobre isso. Quando eu vou analisar uma Bíblia, quando alguém chega até mim com uma Bíblia como essa que vocês estão vendo aí, eu preciso analisar primeiro que tipo de intervenção eu vou realizar nessa Bíblia, ou seja, em que estado ela está, será que eu vou ter que fazer muita coisa, vai ter muito enxerto para fazer, vai ter muita página para recuperar, eu vou ter que refilar, eu vou ter que tingir, o que eu vou ter? Vou ter que fazer a desumidificação, ela tá cheia de orelhinhas, vou ter que fazer o desmanche das micro-orelhas, vou ter que fazer uma limpeza, de repente eu vou ter que recosturar, enfim.
tem uma série de intervenções que você pode aplicar, depende muito de como a Bíblia chega até você, tá? Eu preciso analisar qual é o tempo necessário para produzir, finalizar a peça, né, no total. Eu preciso saber qual é o material que eu vou utilizar para produzir, aí o cliente vai escolher o modelo de capa que ele quer. Aqui eu tenho um catálogo que eu mostro para o cliente. As meninas que são do curso de reforma que estão aqui com a gente, depois vai ter uma aula específica lá dentro do curso que eu vou ensinar, vou mostrar o catálogo que eu tenho e vou ensinar vocês a montarem o de vocês também, tá bom? Que é bem bacana. Então, ele vai lá, cada modelo, de acordo com a complexidade, né, e com o material que utiliza, ele é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, ele escolhe e a gente aplica na Bíblia que ele quer. Você vai precisar analisar também, que isso foi uma pergunta que a Liliane, que inclusive a Liliane adquiriu o curso hoje, seja muito bem-vinda, Liliane, não sei se você está aqui com a gente, se não tiver, se for assistir a reprise, bem-vinda também, tá? Então, as despesas de retirada e entrega da Bíblia, porque numa reforma de Bíblia, diferente de outros artesanatos, você pega a Bíblia que é do cliente e você trabalha nela para depois devolvê-la reformada para ele, certo? Diferente da maioria dos artesanatos, que a pessoa vai lá e pede, e você executa e entrega. Você não precisa de um primeiro contato presencial, né? Então, você tem que analisar isso, as despesas de retirar a Bíblia e de entregar a Bíblia, e depois eu vou, né, abordar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. As condições de pagamento. Você vai oferecer parcelamento no cartão de crédito? Você vai receber só à vista? Você vai aceitar cartão ou só depósito bancário? Isso influencia bastante no seu preço de venda, porque existem as taxas do cartão, existem as comissões, né? Se você, por exemplo, oferece serviço através do Elo7, que é um marketplace de artesanato, você paga uma comissão para o Elo7. Então, tudo isso está incluído dentro dessas, porque a forma de pagamento é toda por lá, né? Então, as condições de pagamento estão inclusas aí. E o lucro que você deseja ter com aquela peça, tá? Então, considerando que eu recebi essa Bíblia que vocês estão vendo aí na foto, qual é o tipo de intervenção que eu tenho que realizar e o tempo necessário que eu vou precisar para produzir essa peça. Então, eu listei aqui, essa Bíblia ela já está pronta, eu mostrei para vocês aqui no comecinho da live, vou mostrar no final. Esses foram os procedimentos que eu realizei nessa Bíblia, que foi a limpeza folha a folha, o desmanche das micro-orelhas, enxerto de páginas, refile trilateral, tingimento do corte para ela ficar douradinha do lado, arredondamento da lombada, a produção e a colocação da capa, que é a finalização, né? Então, esses foram os procedimentos, resumidamente falando, que eu apliquei nessa Bíblia. Vocês vão ver depois a foto dela pronta. E eu listei bem do ladinho aqui, mais ou menos quanto tempo que eu gastei para cada procedimento, tá? É bacana você ter essa tabela do seu lado. Depois, com o tempo, você acaba decorando isso. Você bate o olho na Bíblia, você já sabe quanto tempo você vai gastar para fazer ela no total. Mas no comecinho, principalmente para quem está começando, é bacana você ter essa tabelinha para ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo você vai gastar. Eu sei que, claro que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas conseguem fazer o procedimento de forma mais rápida, outros mais devagar. À medida que você vai ganhando experiência, você consegue fazer mais rápido. Mas eu coloquei aí, somando aproximadamente o tempo que eu gasto em cada etapa e o tempo total que foi aproximadamente 3 horas e meia, certo? Reparem que ali no item de refile trilateral eu coloquei 40 minutos e coloquei um asterisco, por quê? O refile trilateral, que nada mais é do que você fazer o corte das bordas da página para poder limpar ela, eu não faço aqui no meu ateliê, porque eu não tenho a guilhotina semi-industrial. Você precisa de uma guilhotina semi-industrial para fazer isso. A guilhotina facão não resolve, tem que ser a guilhotina semi-industrial. É um equipamento grande, pesado, é um pouco caro, então nem todo mundo tem ele nas mãos. Então, qual que é a alternativa? Levar para uma fábrica para poder fazer o refile. Nossa, Vanessa, eles levam 40 minutos para fazer o refile? Não, eles não levam nem 30 segundos para fazer o refile. Mas 40 minutos que eu coloquei aqui é o tempo que eu gasto para sair daqui do meu ateliê, ir até a gráfica, pedir para ele cortar,
Aí ele vai cortar e vai me trazer de volta, tá? E essa gráfica que eu faço em especial, ele nem cobra nada. Eu de vez em quando dou uma coisa para ele, mas ele nem me cobra nada, porque não existe custo para eles, né? Então é só baixar a guilhotina ali, cortou, acabou. Não demora nem 30 segundos isso, é muito rápido. Então é bom, você precisa ter uma gráfica perto de você, ou mesmo que não seja muito perto, uma gráfica, né, de sua confiança que faça esse corte. Se eles forem cobrar, é uma coisa bem baratinha, não vai influenciar muito, não, tá bom? Então, 40 minutos é o tempo que eu levo, porque enquanto eu tô indo levar a Bíblia para cortar e voltar, eu tô deixando de produzir aqui. Então, eu precisei incluir esses 40 minutos. Se você tem a guilhotina em casa, ou se você não vai fazer o refile, então você não inclui esse tempo, tá? Não faz nem sentido você colocar 30 segundos aí, tudo bem? Então, numa média aí de 3 horas e 30 minutos de produção aproximadamente. Ora, se eu calculei aqui atrás, lá no slide anterior, que a minha hora trabalhada vale R$ 20, a minha hora de reformador de Bíblia vale R$ 20, então eu multiplico isso pelas 3 horas e 30 minutos e vai dar 70 horas. 3 horas dá 60, mais a metade, que é 10, R$ 70 só de mão de obra, tá? Por 3 horas e meias trabalhada. Então, esses R$ 70 é o valor que você vai colocar no bolso, literalmente, que você vai utilizar para suas despesas pessoais, para pagar suas contas, para comprar nada relacionado à empresa, tá? É um dinheiro seu, que você ganhou por ter trabalhado nessa peça, ok? E é isso que muita gente esquece de colocar. E aí, depois entra no prejuízo e não sabe por quê. Bom, eu listei aqui para fazer aquela Bíblia que eu mostrei no início da live, que é essa que vocês estão vendo aí, depois de executar todas as intervenções. Eu listei aqui todos os materiais que eu precisei usar para produzi-la, que foi Percalux, papelão cinza, a tinta para o tingimento do corte, tá? O papel 180 gramas para fazer as folhas de guarda, o tecido que eu usei para fazer a folha de guarda também, que ela tem uma guarda em tecido. O papel japonês para fazer algumas poucas emendas, que essa Bíblia ela estava até bem conservada. Essa Bíblia em específico não é de um cliente, essa Bíblia eu comprei em um sebo. Para vocês terem uma ideia, eu paguei R$ 10 nessa Bíblia, tá? E ela estava relativamente bem antiga, bem judiada pelo tempo, mas até que não estava tão detonada assim, né? Mas aqui no exemplo eu estou colocando para vocês como se o cliente tivesse trazido a Bíblia até mim, que vai ser a realidade da maioria de vocês, tá bom? Então, o papel japonês e o avena que eu usei para enxertar, a fita de cetim que vai para o marcador, os apliques metálicos que eu coloquei na capa, cola branca, cola instantânea. Percebam que são materiais não muito difíceis de encontrar. O mais difícil e o talvez mais caro seria o papel japonês, mas o que eu usei nele foi uma fração mínima. Eu usei um pedacinho bem pequenininho mesmo, só para fazer uma determinada reforço, uma emenda, né? Não vou entrar a fundo aqui em como a gente faz o cálculo para saber quanto de percalux eu gastei, quanto de papelão cinza, não é o objeto da live agora. Acompanhem a gente aí nos próximos meses, nos próximos dias, que a gente vai postar conteúdos específicos sobre isso aqui no canal do YouTube. Então, se inscreve aqui no canal, porque a gente pretende colocar vídeos bem curtinhos explicando cada um desses pontos, como você calcula, o quanto que você vai usar de tecido e por aí vai, tá bom? Bom, então eu cheguei aqui a um cálculo de R$ 12 só de material, tá? Só de matéria-prima. Então, nós já temos o valor da mão de obra e já temos o valor da matéria-prima. Aí, a gente entra aqui num assunto que a Liliane perguntou para mim hoje à tarde. As despesas de retirar a Bíblia, de buscar e entregar a Bíblia. Essas despesas, e aí eu volto a falar, isso depende muito de você, né, de como que você vai proceder no seu ateliê, mas aqui no Ateliê Safira, essas despesas eu coloco às custas do cliente. É ele que tem que me trazer a Bíblia, e se ele quiser que eu envie pelo correio, ele vai pagar o frete. Ok? E é assim que funciona, gente, na maioria, se não todos os lugares que trabalham até com restauração, por exemplo, você tem que ir lá levar a Bíblia num laboratório de restauração para eles fazerem. Não é algo que eles vão te... né? E se, por acaso, eles falarem que não cobram, é que na realidade o valor está embutido, tá bom?
Então, aqui eu já jogo bem claramente com o cliente, olha, a despesa, ainda que o cliente esteja distante de mim, ele vai mandar pelo correio, a despesa do correio é dele, tanto para mandar a Bíblia para mim, quanto para devolver, ok? Mas aí, se você quiser incorporar esse valor, então você vai ter que calcular uma média do gasto que você vai ter com isso e colocar no seu preço de venda, senão você vai ter prejuízo. Tá? Quando a gente fala assim, ah, mas o valor está tudo embutido, o comerciante também não é que ele está enganando, entendeu? Às vezes a gente tem essa tendência de falar, é porque se não for assim, o comerciante ou o prestador de serviço, ele tem prejuízo, gente, ele não consegue trabalhar, ele não consegue mandar a empresa para frente, tá? E vocês, enquanto artesãos, vocês têm que adquirir uma mente de empresário. Parar de enxergar o seu artesanato como uma coisinha que você faz, um hobbyzinho, uma coisinha que se faz à toa, e e começar a enxergar isso como um negócio, tá? A mentalidade precisa ir mudando. Bom, você vai precisar ponderar as condições de pagamento, aquilo que eu falei para vocês. Você vai oferecer pagamento no cartão? Vai oferecer parcelado? Vai ter taxa de parcelamento? O parcelamento vai ser para você ou vai ser para o cliente? Você vai absorver esse valor do parcelamento? Vai pagar alguma comissão para algum intermediador? Tudo isso tem que estar incluído, tá? Dentro do preço. Eu coloquei aqui uma média. Se eu não me engano, o Mercado Pago ali tá a uma taxa de 5, quase, não, 4,70 alguma coisa no Mercado Pago, para você gerar um link lá e fazer o pagamento por lá. Se eu não me engano, o PagSeguro está nessa média também, de 5, 6, tudo depende, né, do pacote que você vai fazer. Se você vai querer receber o dinheiro na hora, se daqui 15 dias, 30 dias, enfim. Cada um tem um valor, você vai ter que pesquisar aquele que mais se adequa à sua realidade e aplicar isso. Então, eu defini aqui uma média de 6%, que é a taxa que, por exemplo, o Elo7 cobra para os anúncios sem destaque, lá no, né, que sem precisar colocar em destaque e dar uma relevância maior. A menor taxa, vamos dizer assim, que o Elo7 cobra. Na verdade, não é nem pelo destaque, porque aí é via Talk7, né, uma venda direta realizada dentro da plataforma. Abordaremos esse assunto em outras ocasiões, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia de quanto vocês precisam colocar de taxa de despesa variável. Tipo de intervenção a realizar, o tempo necessário para produzir, o material para utilizar, que você vai utilizar, as despesas de retirada e entrega da Bíblia e as condições de pagamento vão ficar mais ou menos nessa situação aqui. Bom, o tipo de intervenção a realizar e o tempo para produzir, eles estão embutidos ali dentro da mesma, né, do mesmo assunto, tanto é que eu mostrei lá no mesmo slide para vocês. Então, nós chegamos à conclusão que de mão de obra eu vou cobrar R$ 70 para poder fazer essa Bíblia. Lembrando que essa Bíblia é uma das mais trabalhosas que a gente ensina dentro do curso, tá? Então, é bem trabalhosinha mesmo, por isso que ela tem um valor mais alto. Existem outras Bíblias que eu consigo fazer a intervenção e a capa e tudo mais em 2 horas, 1h30, depende muito do quanto eu me dedico para isso, tá? Então, tudo isso vai variando aí no seu preço de venda. Do material que a gente vai utilizar, eu gastei R$ 12. As despesas de retirada e entrega da Bíblia, no meu caso, eu coloco as custas do cliente, então é ele que vai arcar com essa despesa. Então, no meu preço de venda, esse valor, essa taxa, né, isso não vai influenciar. Se aí na sua realidade você resolver colocar, você vai embutir esse valor aqui. E nas condições de pagamento, a gente vai adicionar mais 6% para poder absorver esse valor da taxa da maquininha, do PagSeguro, do Elo7, sei lá, onde quer que você esteja fazendo o pagamento, tudo bem? Aí, muitas pessoas fazem essa continha aqui, que inicialmente ela é correta, mas ela está incompleta, tá? Então, seria os R$ 70 de mão de obra, mais R$ 12 de material que eu vou ter que utilizar. Eu vou chegar a um valor de R$ 85,81. Algumas pessoas terminam a conta aqui e colocam o preço de venda como R$ 85. Só que não, tá? E por que não? Eu vou mostrar para vocês. Porque, além disso que a gente colocou aqui, a gente tem que pensar no preço de venda
relacionado ao custo do material e mão de obra que a gente já viu, e o que está de vermelhinho aqui, as despesas fixas. Tudo isso dividido por 100, menos as despesas variáveis, em taxa, né, 100%, menos os 6% das despesas variáveis que a gente já definiu, e o lucro desejado que a gente ainda também não colocou aqui, tá? E aí eu quero abrir um parênteses para falar com vocês sobre lucro. Eu não fiz um slide falando sobre lucro, mas eu vou falar aqui rapidinho. Ao contrário do que muita gente pensa, lucro não é aquilo que você coloca no bolso e leva embora para sua casa. O lucro não é o dinheiro do patrão, isso é prolabore, é outra coisa. O lucro não é aquele dinheiro que você vai tirar do caixa para levar para sua casa e pagar a conta de luz, a conta de água da sua casa. Não é isso. O lucro é o valor, é uma pequena taxa dentro do preço de venda que ele vai reverter para a empresa em forma de investimento. Vai reverter para a empresa em forma de investimento. Tudo bem? Então, como assim forma de investimento? É um caixa que você vai montando lá com aquele valor que vai retornar e você vai investir nele ou equipamentos novos que você precise, ou numa campanha de marketing que você queira fazer para poder alavancar suas vendas, ou enfim. É algo que tem que voltar para dentro da empresa, não em forma de matéria-prima, de reposição de matéria-prima, isso aí está dentro do custo do material, não em forma de pagamento de mão de obra, porque isso já está lá em cima da mão de obra, e nem para pagar conta de luz, água, aluguel, essas coisas, porque isso está na despesa fixa, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as despesas fixas, que foi uma pergunta da Ruth, que não está com a gente aqui agora, mas ela vai assistir depois. Água, luz, aluguel, a taxa do MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma taxa fixa. Depreciação de ferramentas, que é algo que eu pretendo falar no meu canal no YouTube, então se inscreve aqui para você saber direitinho o que é depreciação de ferramentas. Enfim, verbas para marketing. Tudo aquilo que é relacionado a uma conta que você tem que pagar todo mês, independente de ter venda ou não, isso é despesa fixa. Ah, Vanessa, mas essa foi a pergunta da Ruth. Ah, Vanessa, mas eu trabalho em casa. Eu não gasto nem luz, nem água, nem telefone, né? Ok. Consideramos que você trabalha em casa e que aquela luz que está acesa para você trabalhar, ela também estaria acesa se você não estivesse trabalhando com artesanato. Ela estaria acesa porque você estaria fazendo outra coisa. Tudo bem, então a sua conta de luz não está sendo diretamente influenciada por esse trabalho, mas cada caso é um caso. Se você, por exemplo, tem uma máquina laser para cortar as suas peças, a máquina laser, além de várias outras despesas, como manutenção preventiva e tudo mais, ela consome energia, então a sua conta de luz vai ser afetada por conta desse trabalho que você está fazendo em casa, certo? Então, conta de luz, em tese, estaria incluída aí nesse valor. Mas o artesão, ele comete um erro muito comum de, por ele trabalhar em casa e achar que, e muitas vezes não influi mesmo, né, que o seu trabalho não influencia nas despesas de casa, ele não inclui nenhum valor. Aí o que acontece? Ele consegue terminar um preço de venda mais em conta, consegue vender bem, à medida do que vai passando os dias, ele vende bastante, ele vai ter mais pedidos. Vai chegar uma hora que ele vai ter um número maior de pedidos, que ele vai crescer, porque essa é a intenção de todos nós, é crescer, né, como artesãos, como negócio, uma empresa precisa crescer, ela não pode estagnar. E aí o que vai acontecer? Ele vai sentir necessidade de arrumar um espaço para trabalhar, ele vai sentir a necessidade de comprar uma máquina laser para cortar suas peças, ele vai sentir necessidade de alugar um espaço ou talvez de ter uma portinha para poder vender suas coisas. Ele vai sentir, se ele não é formalizado, ele vai sentir necessidade de abrir um CNPJ para se formalizar, né? Porque assim ele consegue trabalhar para empresas e tudo mais e regulariza a situação. Então a gente tem que pensar lá na frente. Se de uma hora para outra eu percebo que eu preciso agregar despesas fixas ao meu trabalho para poder continuar crescendo, aí o que eu vou fazer? Eu vou ajustar meu preço de venda para essas despesas fixas, senão eu vou ficar no prejuízo. Aí o meu preço de venda vai subir. E o que o meu cliente que estava acostumado com aquele preço vai fazer? Ele vai correr de mim.
e aí eu vou ter que começar do zero, tudo de novo, conquistar cliente e tudo mais. Então, o ideal é que você inclua uma verba, defina um valor simbólico como despesa fixa para você poder fazer o rateio, que eu vou te ensinar aqui como é que faz, e colocar nas suas despesas fixas. Aliás, no seu preço de venda, tá? É extremamente necessário isso, porque senão depois você vai ter prejuízo lá na frente, ok? Precisa ser R$ 1.000? Não, pode ser 500. Aqui eu coloquei 1.000, é um valor razoável. Pode ser 500, pode ser 600, enfim. Depende dos seus planos para o futuro. Tudo bem? Como que eu faço o rateio de despesas fixas? Bom, eu defini lá que R$ 1.000 é o total que eu gasto com despesas fixas. O rateio, eu preciso identificar qual que é a minha capacidade produtiva. Eu coloquei aqui do lado uma imagem do Chaplin, do filme Tempos Modernos, que eu gosto bastante. Tá mais relacionado à indústria, não tem muito a ver com o nosso mundo, né? A gente tem que fugir desse mundo industrial, mas eu acho que representa bem a capacidade de produzir, né, da pessoa. Então, como é que eu defino isso? Bom, se eu definir lá atrás que eu consigo trabalhar em um mês 100 horas, que eu trabalho 100 horas por mês, e para fazer uma peça, que a gente definiu lá atrás também, na hora que eu vi o tipo de intervenção que eu tinha que fazer, eu demoro 3 horas e meia para fazer essa peça, no caso, essa Bíblia específica. Então, se eu dividir 100 por 3 horas e meia, eu vou chegar a 29 peças. Trabalhando 100 horas é o máximo de peças que eu consigo fazer. São 29 peças, ou seja, minha capacidade produtiva é de 29 peças dessa por mês. Então, eu pego as minhas despesas fixas, que no caso é R$ 1.000, divido por 29 e vou chegar no meu rateio, que é R$ 34,48. Tem que fazer individualmente para cada peça ou para cada modelo que você cria no seu ateliê, tá? Cada peça tem um tempo de produção diferente. Se ela tem um tempo de produção diferente, ela tem um rateio de despesa fixa diferente também. Então, eu cheguei aqui a R$ 34,48 de rateio de despesa fixa, que vai lá para o meu preço de venda, tá? Então, olha só como é que ficou agora bonitinho. O PV, que é o meu preço de venda, é igual a R$ 12, que é o custo do material, mais R$ 70, que é a minha mão de obra. E aí isso é muito variável. O preço do material não varia muito, só depende de quanto você paga no seu fornecedor. Os R$ 70 é muito pessoal, é de pessoa para pessoa. Se você acha que R$ 70 é muito, Vanessa, eu quero ganhar só R$ 50 para fazer essa Bíblia. Ok? Coloca aí R$ 50 então. Aí é uma coisa bem pessoal. Só toma cuidado para não trabalhar de graça, tá? Mais os R$ 34,48 de despesas fixas, ok? Então, cada uma das 29 peças lá que eu tenho a capacidade de produzir no mês tem que trazer consigo essa taxinha de R$ 34,48, senão eu fico no prejuízo. Ou lá na frente eu vou ter prejuízo também. Tudo isso dividido por 100%, né? Menos 6% da taxa das despesas variáveis com cartão, com a maquininha, porque eu vou permitir que o meu cliente pague no cartão de crédito, por exemplo. O que eu coloquei aqui é o lucro. Lembra que eu falei que lucro é um valor que retorna para a empresa? O lucro é um valor que retorna para a empresa em forma de investimento, certo? Então, esse investimento, ele não precisa ser algo exorbitante. Vanessa, mas 5% é muito pouco. Mas você tem que pensar que você já está recebendo pela mão de obra aqueles R$ 70. Você já está cobrindo as despesas de material. Você já está pagando as suas despesas fixas. O 5% que eu coloquei aqui é um caixa que eu estou criando para crescer a minha empresa, tá? Para reinvestir na empresa, para fazer ela aumentar. Então, ela não precisa ser algo muito grande. Existem produtos que dá para colocar, produtos normalmente que a gente produz rapidinho, né, que são coisas que não levam muita mão de obra, reduz bem o preço de venda. Então, eu consigo colocar uma taxa de lucro maior e aí eu tenho uma margem de lucro maior e vai fazer a minha empresa crescer mais. Tá? Tudo isso é bem relativo, você tem que analisar aí dentro da sua realidade. Então, fazendo essa continha, eu cheguei lá na parte de cima, 12 mais 70 mais 34,48 dá 116,38. Dividindo isso por 0,89, que é a mesma coisa que 100, menos 6, menos 5 dividido por 100. Uma matemática meio rapidinha aqui,
tá? Mas basicamente é isso que a gente faz. Pega o 100%, menos o 6%, menos o 5%. E aí, para transformar de porcentagem em número normal, eu divido por 100. E aí vai dar 0,89. Essa continha aqui de 116,38 dividido por 89 vai chegar ao valor de R$ 130,76. Nossa, Vanessa, mas eu não consigo vender uma Bíblia nesse valor. Calma. Esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês é um dos mais caros aqui dentro do ateliê, porque ele é mais trabalhoso, porque ele dá. Né, vocês viram que o custo do material dele não é alto, é bem baratinho, mas o trabalho e o tempo que eu levei para aprender a fazer isso, o tanto de material que eu gastei para conseguir desenvolver essa técnica e fazer essa peça e chegar nesse nível de experiência, o que está embutido, na verdade, nesse valor é isso. Então, quanto mais complexa, mais bonita, mais elaborada, mais artística a peça for, mais cara ela vai ser. Eu tenho bíblias aqui que eu reformo numa média de R$ 60. Eu chego até a fazer algumas a 55, 50, dependendo do tipo de intervenção que tem que fazer, tá? Se é uma Bíblia que exige muita intervenção, vai precisar de muito enxerto, muito papel japonês é mais caro, então eu vou aumentar um pouco mais. Às vezes a capa é até simples, mas a intervenção consumiu muito material caro. Então eu acabo, né, relativando isso aí, né, relativizando, não sei exatamente como é que fala. A gente vai balancear essas duas coisas, a questão da intervenção, do quanto de intervenção que eu vou fazer e o tanto que eu vou aplicar, tá? Então, esse seria o valor, R$ 130,76. Então, desse meu preço de venda de R$ 130,76, eu tenho R$ 12 que foi de material. Então, os R$ 12 dessa venda vai voltar para repor o material que eu gastei para fazer a Bíblia. Os R$ 70 é para me pagar por esse serviço, e aí isso é muito relativo. Você acha que R$ 70 é muito, você quer receber só 50? Ok, aí é você que define, tá bom? Então, o seu tanto que você quer ganhar lá no mês. Então, fica. Aqui eu coloquei R$ 70, tá? Para executar esse serviço. R$ 34,38 é a parcela de contribuição dessa venda para poder pagar as minhas despesas fixas, para que eu não tenha que tirar do meu bolso, nem da minha mão de obra, e nem do meu lucro. R$ 7,84 é o que eu vou pagar de taxa do cartão. E R$ 6,53 é o lucro em cima dessa peça, tá? Se você somar todo esse valor, vai dar 173,74, mais ou menos, 75, alguma coisa. Aí eu arredondei para 76, ok? Então, percebam que dá para tirar uma margem muito bacana. Aí você me pergunta, mas Vanessa, vende? Esse tipo de serviço sai? E aí eu te digo uma coisa. Eu não sei se as minhas alunas estão aqui comigo ainda. Então, tem algumas pessoas que são alunas do nosso curso de Reforma de Bíblia aqui com a gente. E eu vou pedir para vocês, das que estão aqui, que trabalham, que já faz alguma reforma, vocês recebem pedidos? Como que é quando você entrega uma Bíblia para alguém, uma Bíblia que você reformou? Quando outras pessoas vêm, o que elas fazem? E aí, enquanto vocês respondem, eu vou colocar aqui. Eu mesma, eu divido muito meu tempo aqui no ateliê entre aulas, porque eu não faço só produção de encomendas. Eu tenho encomendas, eu tenho loja na Lucete, eu faço as reformas, né, quando me pedem, e sempre me pedem. E eu também me dedico às aulas, às gravações, à produção de conteúdo e tudo mais. Então, eu preciso me dividir bastante. Então, eu não divulgo com tanta força um único produto, ok? Mas existe uma procura muito grande. Isso é fato. Todas as vezes que eu fiz uma reforma de Bíblia, que alguém me pediu, que eu entreguei para a pessoa, ela depois de pronta, sempre, tá? Isso é batata, não sei nem qual é a palavra que eu posso usar aqui, mas é uma coisa bem certa. Sempre vem alguém que vê. Semana passada mesmo, eu até postei nas redes sociais, eu fui entregar uma das Bíblias que a gente fez gravando aqui no curso, que foi a Bíblia infantil, para a dona, né? A dona me cedeu a Bíblia para eu poder trabalhar dentro do curso. E eu entreguei e
Na mesma hora, já tinha 2 Bíblias para eu trazer de volta e mais 2 para eu pegar na outra semana para fazer. Então, eu já estou com mais 4 encomendas aqui. E isso sem ter tempo para fazer, porque eu tenho que gravar a aula e um monte de coisa. Imagina se você se dedica com mais exclusividade para aquilo. Para divulgar o seu trabalho, para fazer um banner, enfim. Então, a procura, ela é grande, porque existem poucas pessoas no mercado capacitadas para fazer uma reforma de fato. E aí a gente entra na questão, trocar a capa da Bíblia é uma reforma? É claro que é uma reforma. Quando você troca simplesmente a capa da Bíblia, você também está reformando a Bíblia. Só que muitas vezes vai chegar exemplares para você que não vai adiantar só você trocar a capa. Quando você sabe fazer as intervenções necessárias para recuperar de fato aquela Bíblia, como essa daqui é a Bíblia que eu mostrei para vocês, ó, que vocês viram ali nos slides, eu vou mostrar já mais fotos para vocês. A Beth colocando, já entreguei 4 Bíblias na média de R$70 cada uma. Exatamente, Beth, é bem por aí. Então, o valor ele varia de acordo com a intervenção, com o modelo da capa, que nem eu falei, eu tenho Bíblias aqui que eu faço, dependendo do estado que a Bíblia está, numa média de 60, 55 até eu consigo cobrar, dependendo. Mas tem as mais caras, de 130, 150, depende muito do estado, né? E essa daqui é uma das mais elaboradas. Agora, se eu simplesmente tivesse só colocado a capa, que já é uma capa muito bonita, já teria bastante valor, mas eu não tivesse feito o arredondamento da lombada, porque ela não era assim. Eu mostrei para vocês a foto do antes, ela era retinha. Ela estava com a lombada toda estourada e estava bem retinha. A gente fez a lombada arredondada, além da capa, né, trabalhada, a gente fez a douração das páginas, esse tingimento dourado aqui, que eu ensino a fazer manualmente em casa, sem precisar de equipamentos muito caros. Enfim, se eu não... O enxerto, algumas páginas com um pedacinho de enxerto, se eu tivesse entregado essa Bíblia de qualquer jeito, só com a capa trocada, ela não teria o mesmo valor. Eu não conseguiria comprar esse valor. Agora, esse tipo de transformação, o cliente, se ele tem amor pela peça que ele tem, porque ele só vai entregar uma reforma para você, se ele realmente vê que vale a pena, se ele realmente gosta daquilo, né? Então, ele está disposto a pagar. Agora, se for o tipo de cliente que pensa assim, eu vou mandar reformar porque é mais barato do que comprar outra. Se você faz uma reforma e cobra mais barato do que seria comprar uma Bíblia nova, por exemplo, aí você está muito errado, porque eu provei para vocês aqui na fórmula na tela que o preço de venda inclui muito mais do que apenas material, tá? E não é também nem só a mão de obra, tem a despesa fixa, tem as taxas, tem o lucro, tem muitas outras coisas envolvidas, tá? Então, se o cliente, isso que é o bacana do serviço de reforma, é que não é um produto de consumo qualquer, que ele encomenda de você e ele consome e aquele produto se gasta com o tempo, ele fica encostado lá no canto. Não. Essa Bíblia aqui, ela tem um valor sentimental para ele. Ela tem um significado. Às vezes foi presente de uma mãe, que de repente já faleceu, às vezes foi presente de outra pessoa, às vezes foi a primeira Bíblia que a pessoa teve contato, né, com a Bíblia em si, ela carrega um significado muito grande, porque tem a ver com o significado, a crença da pessoa, com a religião da pessoa, e não necessariamente precisa ser só uma Bíblia, pode ser outro tipo de livro, né? Pode ser um livro de receita, como tem alunas lá esperando ansiosamente para a conclusão das aulas, porque tem um livro de receita muito antigo, um livro de família, para ser reformado. Então, enfim, tem uma série de valor agregado nesse trabalho e não apenas o do material em si. Então, não é um artesanato como qualquer outro, é um artesanato que precisa, sim, ser enxergado com um olhar diferente, é um artesanato que precisa, sim, ser valorizado e não pode ser baratinho. Bom, essa daqui era a peça antes e essa daqui é ela depois. Quando as pessoas enxergam a transformação que é possível fazer nela, elas estão dispostas sim a pagar o que realmente vale. E este é um dos exemplares que a gente ensina dentro do curso, tá? São 8 exemplares ensinados no total. Então muita gente me pergunta, mas Vanessa,
Se eu comprar esse curso, eu vou ter retorno, de fato, com a reforma de Bíblias? E aí eu te digo, com toda a honestidade possível, agora eu vou voltar para mim de novo, pra você olhar nos meus olhos. A sua dedicação e a sua vontade de aprender e de ganhar dinheiro com esse negócio, ela está diretamente ligada ao seu retorno no investimento ou não, tá? Todas as ferramentas que você precisa para conseguir ter sucesso com reforma de Bíblias, para conseguir ter uma boa rentabilidade com esse tipo de serviço, nós ensinamos dentro do curso. Claro que se você comprar o curso, assistir e não praticar, você não vai conseguir ter retorno. Mas você percebeu ali na formação do preço de venda que com uma Bíblia que você venda, nem precisa ser essa mais cara, mas com uma Bíblia que você consiga, um serviço de reforma que você faça por mês, você já paga o valor da parcela do curso. Não é um curso baratinho? Não é um curso baratinho, porque o valor que ele tem também não é pequeno, tá? O valor que ele tem de retorno para você é muito grande. É um curso que tem realmente bastante conteúdo, são horas e horas e horas de gravação. A gente começou no ano passado, a gente ainda não conseguiu subir todas as aulas, gravamos todas, mas a gente está em fase final de edição para subir nos próximos dias, para ficar a plataforma completa, tá? Então, Liliane e Luciana, que entraram recentemente, algumas aulas ainda estão faltando, mas a gente já vai subir também. São 8 modelos, um deles é esse que eu mostrei para vocês, tem desde o mais simples ao mais... Esse daqui, por exemplo, é um mais simples, que é o de capa flexível. Ó. Que é bem bacana também, bem bonito, e esse dá para você vender bastante, porque o custo dele é bem menor, né? O tempo de produção também é bem menor. E assim, é aquilo que eu digo para vocês, o retorno, se você se dedicar, ele é fato, ele vem, você só precisa se dedicar. E é isso, gente, eu sei que eu abordei, eu meio que arranhei essa questão da precificação, mas eu vou aconselhar vocês a se inscrever no canal e ativar, não adianta só se inscrever, se inscreve e ativa o sininho para poder receber as notificações, porque daqui para frente a gente vai passar vários conteúdos curtinhos, não vão ser lives extensas, a gente já deu 1 hora de live, conteúdos mais curtinhos, em que a gente aborda tudo isso, a depreciação de ferramentas, por exemplo. Então, toda ferramenta que você utiliza, a tesoura, por exemplo, daqui a um tempo eu vou precisar repor, ou eu vou precisar fazer uma manutenção nela. E isso também tem que estar incluso lá nas suas despesas fixas. E a gente vai ensinar isso aos pouquinhos para vocês. E meninas que são do curso, nós teremos sim uma aula de precificação mais densa do que essa, de maneira mais detalhada, tá? Onde eu vou passo a passo com vocês, ensinar vocês a precificar, e também vamos ter uma aula dedicada a vendas, tá? Oferecer o seu serviço, vou mostrar para vocês como montar um banner para poder divulgar os seus trabalhos, montar um catálogo, como divulgar isso nas redes sociais, e o que é bem bacana, para vocês terem mais retorno com o serviço, tá bom? Que não basta apenas fazer, a gente também tem que mostrar para o mundo o que a gente faz, certo? Gente, só para relembrar que o nosso curso de reforma de Bíblia, ele está com um lote de desconto disponível somente até amanhã, 13 de março. Então, até as 23 horas e 59 minutos, o link com desconto. O curso completo, em si, ele custa R$ 999, pode ser parcelado em até 12 vezes. Tem uma taxinha de juros no parcelamento, justamente para favorecer as pessoas que se esforçam, né, para pagar à vista, que antes a gente não fazia isso. Então, vale a pena, né, esse esforço, mas tem um desconto bem bacana, que de 990 tá por R$ 693, parcelado em até 12 vezes. E ainda, se você é aluno do Ateliê Safira, tem mais 5% de desconto em cima desse valor. E se você é aluno do Capa de Bíblia Renovada, que é um curso que a gente lançou no ano passado, um curso menor, cujo valor é R$ 200, o valor que você investiu para adquirir aquele curso, você abate no valor da inscrição do curso de reforma, que é um curso maior, mais completo, mais cheio de conteúdos, tá bom? Vou colocar na descrição do vídeo o link para o site, onde você pode ter mais informações sobre o curso de reforma. Lá tem fotos do antes e depois, tem depoimentos de alunos,
Tem a explicação, tem o módulo por módulo, o que você aprende dentro do curso, que você vai aprender, as aulas vai ganhar ou adquirir o curso, tá tudo lá descrito bonitinho, é só acessar o link que a gente vai colocar aí para vocês, tá bom? Então, até o dia 13 de março, a gente ainda tem um desconto por 12 parcelas de R$ 67,52, é isso mesmo? 12 parcelas de R$ 67,52, é aquilo que eu falei. Com uma única Bíblia que você reformar por mês, você retorna o valor do investimento no curso e ainda mais. Esse daqui, por exemplo, é um deles. Olha que bacana. A gente ensina a fazer a junção, né, dessa diagramação aqui, junto com o revestimento, que é bem bacana. E o corte? Os outros, eu já devolvi os exemplares, né, para os respectivos donos. Ficaram esses daqui que são meus. A gente ensina a fazer o tingimento dourado e colorido do corte. O colorido não está aqui comigo também, mas lá no site, que está o link aí para vocês vão ver fotos bem detalhadas. Tem o tingimento colorido, degradê, fica bem bacana. Enfim, lá no site vocês podem ver bastante detalhes de como transformar uma... Essa aqui tá até fácil de fazer. Fichinha para quem, né, para quem viu os exemplares que a gente fez dentro do curso. Isso aqui tá bem facinho, que a gente vai transformar. Isso aqui vocês estão vendo, vocês viram aí na apresentação. Então, você pode adquirir uma Bíblia como essa, num sebo, que vai pagar baratinho. Aquela minha lá da foto eu paguei R$10. Provavelmente essa daqui deve ser até menos. E aí você executa o serviço e monta o portfólio, tira fotos, e aí você tem como oferecer o seu serviço para o cliente, tá? Porque é muito importante que ele veja o antes e o depois da sua execução do seu trabalho, tá bom? Gente, é isso. Alguma pergunta mais? Não, né? Essa vai ser mamão com açúcar, verdade, Beth. Para quem aprendeu a fazer aquela que a gente ensina lá dentro do curso, né, que tá mais os níveis mais altos de idade, então do mais simples ao mais avançado, tudo lá dentro do curso. É isso aí, gente, vamos estender mais muito não. Acessa aí o site, que lá tem todas as fotos para vocês verem o antes e o depois e todo o descritivo do módulo direitinho, tá bom? Garantia, né? Sim, não posso ir embora antes da garantia. O Ronaldo já está me chamando a atenção ali. Garantia de 15 dias, então você pode adquirir o curso. E dentro de 15 dias, se por qualquer motivo você não gostar, é só pedir um reembolso que a gente devolve o valor investido. Tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijo e até a próxima.